mesmo sendo, né, um casal, né, ou seja, marido e mulher. Morgana Kretzmann e Paulo Scott. Tom Farias. Apresentação feita em 4 de maio, no primeiro Festival Literário Internacional de Petrópolis, Flipetrópolis. Esta acontece em um palco elevado que possui 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. O fundo é composto por um grande banner estampado com o tema do primeiro Flipetrópolis e um telão que passa ao vivo a roda de conversa, que também está sendo filmada. À frente, é possível ver as primeiras fileiras da plateia. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Paulo Scott, um homem branco de cabelos curtos, rente à cabeça, de tom castanho. Ele traja camiseta de botões de manga comprida de tom vinho e calça jeans. A segunda pessoa sentada é Tom Farias, um homem negro cujos cabelos estão todos envoltos em dreads de tom castanho. Seu comprimento lhe vai até o ombro. Ele traja calça caque e camiseta de botões de manga curta amarela. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. A terceira e última pessoa sentada é Morgana Kretzmann, uma mulher branca que possui cabelos lisos de tom castanho escuro, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traja um vestido longo branco estampado em tons de marrom. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão está, do início ao fim, a intérprete de Libras, sendo ora uma mulher negra de cabelos ondulados e blusa preta, ora uma mulher branca com os cabelos presos e blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e é possível ver que está cheia. Ler o livro da Morgana é um pouco da sensação, Morgana, de quando eu fui ler o Torturado. Deu uma trava, assim, aquela faca no Torturado, né? Eu penso que, olha aquela faca, assim, parece que ela tá, é em mim que ela está cortando, né? E, no caso da Morgana, quer dizer, já é um livro que te arranca do lugar, desse lugar de acomodação, né? A gente, no período do romantismo, você lia um livro que ficava levado com as histórias de amor, mesmo as mais cruéis, né? Histórias de amor sempre vai ter um final feliz, né? E aí a expectativa é sempre muito diferente, né? Muito diversa. Mas o coração começa assim, ó. Cada página o coração vai entrando na mata, encontra não sei o quê, encontra um corpo, tem um tiro. Se isso está nas primeiras páginas, vocês podem imaginar o que vai seguir para o meio, para o final do livro. Então, eu adoro spoiler, pode dar spoiler à vontade, mas a Água Turva tem um pouco desse papel, né? O Scott, ele tem um livro que talvez seja a obra-prima do Scott, eu acho, que é o Marrom e Amarelo. Acho que o Brasil ainda não entendeu o Marrom e Amarelo, do Scott. Não só porque seja um livro onde fala do âmago, né, da sociedade brasileira, né, disso que a gente chama de mestiçagem, disso que a gente sabe. As pessoas se escondem nessa capa de mestiço, ao invés de assumirem as suas identidades, né? Aí precisa fazer DNA para dizer assim, não, eu tenho 50% de sangue indígena, 50% não sei de europeu. Não é necessário, é só a gente olhar o povo brasileiro ou viajar para algum país europeu ou americano que a gente vai saber quem a gente é. Eu me lembro que teve uma vez que o presidente Sarney foi aos Estados Unidos e o Washington Post tinha publicado uma manchete saudando o presidente negro do Brasil. E ele ficou tão indignado e mandou o ministro das Relações Exteriores tirar satisfações com o jornal. E o jornal falou assim, mas ele é negro. Dentro dos Estados Unidos, ele pode ser branco no Brasil. Mas nos Estados Unidos, a compreensão dele é de uma pessoa negra, nos Estados Unidos. Então, para fazer esse preâmbulo um pouco longo, eu quero agradecer Paulo, Morgana e perguntar vocês, né, porque eu trabalho de frente para a Joana, né, e ela trabalha de frente, e a gente fica mais ou menos a minha vida de repórter, de jornalista, que não escutava barulho de ninguém em redação, para mim é tranquilo trabalhar com som, com voz, com música, nada me atrapalha. Como é que é o seu dia a dia
de escritora, né? E com esse desafio de ter um marido também, que é um grande escritor, no caso do Paulo, né? Boa tarde, boa noite, já quase noite, né? A todas, todos e todes. Obrigada. Qual é a sua descrição? Minha descrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos. Eu estou usando um vestido branco com uns bordados dourados. Estou usando as minhas guias de Exu e de Iemanjá. E estou usando uma bota marrom. Tom, meu compadre querido, muito obrigada mais uma vez. Falei que era tudo família, gente. Fomos ao casamento do Tom e da Joana. Isso é uma coisa muito linda, porque são 2 escritores que casaram há 2 anos, né? 2 anos. E eu e o Paulo, a gente teve essa alegria de estar no casamento deles, que foi uma festa muito linda, por sinal. Antes de eu falar como é a vida nessa residência literária, que é a casa minha e do Paulo, que literalmente a gente fala que a gente vive numa residência literária, porque acho que a gente tem esse privilégio de poder ler o texto do outro antes de qualquer pessoa ler, inclusive partes do texto, inclusive antes mesmo do que nossos editores leem. E a gente também tem o privilégio de discutir os textos, os nossos textos, se editar um ao outro e falar sobre arco narrativo, para onde cada personagem está indo, se aquela história está funcionando ou não. Então, isso realmente é um grande privilégio. Mas, antes de continuar falando sobre isso, já que o Tom estava falando sobre o livro, eu vou quebrar todos os protocolos e eu vou ler o iniciozinho do Água Turva. O Água Turva é esse livro que é um thriller ecológico. A gente acabou de, antes da mesa da Joana e do... Não, foi durante a mesa da Joana e do Trigueiro. Eles, inclusive, estavam discutindo questões também ambientais. Então, ele é um livro que ele trata sobre caça de animal silvestre. Tentando achar aqui a página. Achei. Mas também fala de crise climática, de crise de água no Brasil. E eu escrevi em forma de thriller. Ele tem uma pegada policial. E, como o Tom estava falando dessa coisa de que ele é um livro que deixa o coração batendo, eu vou ler só o início para vocês entenderem. Água Turva. Miseráveis, é a última vez que entram aqui para caçar. Chaia Sarampião acelera a caminhonete branca encardida, em cujas portas é possível ver o brasão da Guarda Florestal SEMA. Segura firme o volante, enquanto passa com destreza pelos buracos e pedras da estrada de terra enlameada. Hoje, a gente pega eles. Fala para Ângelo Alves, o novo chefe do Parque do Turvo, sentado a seu lado, e para os outros 2 guardas florestais, Cláudio e Nestor, no banco de trás. Escutam disparos de arma de fogo e, em seguida, o grito agudo de um animal vindo da cascata do Sarampião, um dos pontos de mata mais fechada do parque. Chaia puxa o freio de mão, fazendo os pneus derraparem. O carro para atravessado. Desliga o motor. Os 4 descem com as pistolas em punho. Com um gesto, ela indica a retaguarda para Cláudio e Nestor. Por conta dos novos cortes no orçamento, os 2 tiveram que comprar seus próprios coletes à prova de balas. Coletes usados, vindo do outro lado do rio Uruguai, de Moconá, na Argentina. Ouvem o som de um tiro seco. Avançam mata dentro, se aproximam da base da cascata. O barulho da queda d'água retumba. No chão, uma anta de porte médio, mais ou menos de 1 ano de idade, sangra ainda viva. Cláudio e Nestor andam devagar, ao mesmo tempo que olham ao redor à procura dos caçadores. Quando chegam perto do animal, tiros são disparados na direção dos 2. As balas ricocheteiam nas pedras, uma delas atinge o colete de Nestor. Ele cai. Chay e Ângelo revidam enquanto Cláudio ajuda o colega, puxando para trás do tronco de um cedro. Escutam gritos num portunhol típico daquela região de fronteira. Por favor, deixem de disparar, deixem de disparar.
Ângelo para de atirar, mas Chaia continua. Cessar, parou, soldada, Ângelo ordena. Ela para, mas segue com a arma apontada para a frente. Apareçam com as mãos para cima. Um adolescente, com os olhos arregalados, surge com os braços levantados. Então, para eu encerrar já a minha fala, esse livro eu escrevi, principalmente essa primeira parte, quase todo em pé. Eu tinha acabado de pegar Covid, eu fiquei 11 dias de cama, mal, e eu estava isolada num quarto e o Paulo no resto da casa. Então, nesse quarto tinha uma cômoda alta, e praticamente toda essa primeira parte, todo esse primeiro capítulo, que são 40 e poucas páginas, eu escrevi em pé suando ou de febre ou suando porque são cenas de ação, cenas de tiro, e suando porque eu também suo escrevendo, eu suo nas pernas. Então, eu acho que a diferença, quem sabe, minha e do Paulo, nesse primeiro momento, é que eu escrevo muitas partes dos meus livros em pé e o Paulo segue escrevendo sentado. Obrigado. É muito interessante tudo isso, e a gente vai ver agora uma outra versão do que é o ato de escrever. Eu já disse que um escreve sentado, né? Então, por favor, Paulo Scott, sua descrição, por gentileza. Eu sou um homem negro, de fenótipo mestiço. Esse caramelo que aqui no Brasil passa para o branco, quando não é branco, evidentemente, e que tem 1,82 m, e está vestindo um tênis preto e branco, calça jeans, uma camisa social, xadrez. Tenho pouco cabelo, estou sem óculos agora, mas eu uso óculos. Eu quero agradecer o convite de ter a oportunidade de participar dessa festa tão maravilhosa. Eu, nesses 20 e tantos anos, eu já fui a tanta festa literária no Brasil e fora, assim, que você meio que já perdeu a conta. E eu acho que a grande divisora, né, das lembranças é quando você, independente se tem cachê ou não, né, se você é bem recepcionado, se você é recepcionado com respeito, com carinho. E esse evento aqui é incrível. As pessoas que participam dela são pessoas muito talentosas e muito sensíveis e humanas. E eu agradeço, então, a meu querido amigo Afonso Borges, Sérgio Abranches, o Léo e Tom Farias, né, pela oportunidade de poder participar desse encontro, né, que tem como propósito a homenagem a duas mulheres para as quais eu declaro meu amor, meu respeito, minha admiração, Conceição Evaristo e Ana Maria Machado. Ana, muito obrigado por tudo que você faz pela literatura, pelo que você representou na minha formação, por todo o exemplo que você abastece frequentemente em relação à postura, o carinho que você tem pelos novos, e isso não tem preço. Essa mesa aconteceu assim, meio que uma arapuca do Afonso, porque era para fazer uma mesa com a Eliane Alves Cruz, e as nossas mesas sempre pegam fogo, porque é jogar gasolina numa fogueira, botar eu e a Eliane Alves Cruz na mesma mesa. Mas houve uma modificação, e era o Afonso que era para mediar, não é, Tom? E aí acabou que ele puxou o nosso compadre. É uma alegria estar aqui podendo conversar com Morgana, a quem eu celebro. Eu acho que a gente é uma noite, uma oportunidade de celebrar esse grande romance. Eu sou muito atento, inspirado em Ana e outros grandes da literatura brasileira, eu sou muito atento ao novo, porque a gente aprende muito lendo os novos. E eu duvido, não é, Ana, que você possa encontrar uma grande autora brasileira e um grande autor brasileiro que não seja super atento
a produção contemporânea. Eu desconheço grandes autoras e grandes autores que não são super atentos à produção novíssima. E fora dos radares. E isso eu... por estar nessa condição de leitor, que é o que me habilita a estar diante de vocês hoje à noite, eu posso lhes garantir que não tem livro na literatura brasileira como o Água Turva. Essas três protagonistas que a Morgana criou num cenário de fronteira, envolvendo um parque né, de preservação ambiental, e a maneira como elas, inimigas e desafetos, né, se juntam em função da proteção, né, de uma coisa que é profundamente ameaçada pela ambição política, pelo capital, pela exploração. Isso que a Miriam Leitão falou muito bem antes da mesa que nos antecedeu. De certa forma, a gente permanece hipnotizado dentro de uma ética da violência invasora. Aquele paradigma de Cabral, quando pousou aqui pela primeira vez, não se perde na trajetória da nossa elite, que é esse menos de 1%, que de uma maneira suicidária conduz um país dizendo essa violência e esse privilégio e esse meu clube privê é a harmonia. É a convenção possível, é a normalidade. As mortes de mulheres, de pessoas trans, de pessoas negras e de pessoas brancas que resistem, porque eu gosto muito quando o Clóvis Moura diz, não é, toda pessoa branca que resiste é tratada como negra nesse país. Porque o nosso país é um país extremamente violento, e essa inércia, eu tenho uma fé de que essa inércia ela é resolvida dentro de um diálogo e do encarar o rosto do outro, que de alguma maneira é favorecido por essa generosidade que nós encontramos na literatura, na leitura. E esse momento, que eu já vou te responder, tá? Mas antes, sabe, de entrar nessa questão, nós precisamos entender a potência desse momento aqui. Vocês com a gente, a homenagem é recíproca, a resistência, a festa, a euforia, o afeto positivo, que é aquilo que a Joana disse muito bem, a esperança, de certa forma, pegando o que Spinoza nos ensinou, ela pode ser, e ela costuma ser, um afeto triste, porque você fica contando, né, e você não se movimenta nas pequenas coisas, e você não olha o rosto do outro, que é onde, pela perspectiva do Levinas, como eu já disse aqui na mesa anterior, né, é onde as coisas se resolvem, e esse encontro nunca é confortável. Olhar no outro, pode até ser um filho, não é? Nunca é confortável. E eu imagino que a alteridade que se possibilita na literatura nos reforça nessa tarefa, e nós não podemos nos desvencilhar da arte. Se há uma coisa que poderá garantir um futuro, e é essa multiplicidade, essa variedade que é de fato do nosso país, mas não é contemplado na sua gerência, eu tenho certeza que esse vetor ético não está na política, não está no jurídico, está na arte. Por isso, obrigado a vocês pela presença, pela atenção. Não acabou, não. Tá, Paulo? Então, não é despedida não do Paulo, tá? Então, posso só ler aqui um trecho, então? Não sei, pode, se você pode. Claro que pode, né? Esse livro, ele está esgotado, ele se esgotou ontem, tá? Mas tem os outros lá. Esse livro é o marrom e amarelo, viu, gente? Posso ler de pé? O Paulo Scott. Sentei na cadeira mais próxima, ciente de que os 8 esperavam de mim algo que justificasse minha chegada nos minutos finais daquele primeiro encontro. Na minha cabeça, no entanto, o que prevalecia era o desconforto causado pela distância da minha cadeira às cadeiras deles, as 8 aglutinadas à extremidade oposta da mesa oval gigante, e também o contraste da minha camiseta skate freestyle XXL com a cara do Ice Blue dos Racionais MC, estampada bem grande no peito da calça drop dead,
cor laranja, costurada com linha azul marinho, que eu estava vestindo, e do tênis Rainha VL Paulista preto, com cinza todo detonado e nada aleatório, que eu estava calçando em relação às roupas deles e a minha desconfiança canina em relação a eles, e os flashbacks emergindo e se emaranhando na minha cabeça. A conversa que minha mãe teve comigo e com meu irmão Lourenço, quando eu tinha 7 anos e ele 6, para tentar diminuir a perplexidade desencadeada nele pelos insultos saídos das bocas sujas de 3 coleguinhas bastardinhos do pré-escolar, coleguinhas que logo no segundo dia de aula xingaram ele de saci, picolé de piche, gorila, maguila, porque numa brincadeira de pega-pega no recreio ele não se submeteu aos comandos deles como uma criança brasileira considerada negra no Código Civil imaginário das crianças brasileiras consideradas brancas, naquele ano de 1963, deveria se submeter às pregações da minha mãe, que passaram a acontecer com frequência ainda naquele ano, 63, porque eu, querendo confrontá-la, querendo responsabilizá-la pela diferença que antes não existia, daquela forma agressiva na minha vida e na do meu irmão, diferença que passou a se repetir nas frases saídas das bocas, não de um trio de capetas irrelevantes da pré-escola, mas de outros alunos, de alguns funcionários e possivelmente até de alguma professora mais descuidada, daquele lugar, frases sobre não sermos irmãos de verdade e irmãos de sangue de verdade, sobre um de nós ser adotado, mesmo ele respondendo, e eu respondendo, como crianças respondiam, entregando tudo que lhes pertencesse. Sim, a gente é irmão de verdade, porque no padrão dos que perguntavam, no padrão de Porto Alegre, no padrão do Brasil, daquele ano de 63, eu de pele bem clara, cabelo liso, castanho, bem claro, puxado para o loiro, era considerado um branco. E ele, o meu irmão, de pele marrom escura, cabelo crespo, castanho escuro, beirando preto, embora com o mesmo nariz adunco e médio largo que o meu, e a mesma boca, lábio superior fino e lábio inferior grosso que a minha, era considerado um negro, querendo perguntar para ela de qual raça a gente era, e ela responder que cores e raças não importavam, que no carocinho éramos todos iguais, e eu insistir então, sem dar a mínima para o fato de que nas nossas certidões de nascimento, lavradas no tabelionato tal, nos critérios notariais praticados na década de 1963, no extremo sul do Brasil, tanto eu quanto ele estávamos registrados como sendo de cor mista. Qual é a página? Tem que respirar, né, gente? Bom, som aqui no microfone de Morgana, por favor. Oi. Bom, Paula, eu fiquei sem respiração, né? Diante disso. Eu acho que o público Não também respirei. sente. Quando eu falo que o nosso coração acelera, né? Eu estou falando sobre isso, né? Essa aceleração. E é um processo que o Paulo não está falando sobre ele. Parece que é ele, mas não é ele. A literatura tem disso. Né? Quando eu falo de Caniço, que é um jovem pobre na favela, as pessoas olham para mim e falam assim: "Não, você viveu essa experiência? Gente, você morou nesse lugar?" Não, não sou eu. É um personagem que está aqui. E queria, nisso, né, remeter o primeiro livro da Morgana, né, que ganhou o prêmio São Paulo de Literatura, né, que é ao Pó, e que você também fala de uma outra dor, né? Você está com depois a gente vai detalhar um pouquinho mais do livro da Morgana, mas foi lançado agora esse livro, tem um mês, eu acho que foi lançado, né? Dessa viagem que você fez, né? Dessa imersão para poder escrever o livro, que isso também é muito interessante. A gente nunca escreve um livro só dentro de um gabinete, sentado escrevendo, ou em pé escrevendo, mas a experiência do IMPOC é sobre o abuso infantil, que é um descalabro no Brasil. Em 2023, 33 mil meninas de 11 a 13 anos foram violentadas sexualmente no Brasil. É um país doente, né, gente? Então, eu queria que você falasse um pouco do IMPO, para depois a gente voltar para o... Ao pó. E para o Água Turva depois, e voltando para o Paulo. Tá bom. Obrigada pela pergunta, Tom. Eu
Eu fico muito emocionada vendo o Paulo falar todas as vezes que ele fala assim em público, porque ele coloca uma energia muito grande, né? Nas palavras, nas frases, no sentimento. E ver ele ler o início do trecho desse livro e começa a me vir toda uma lembrança, né, de ter presenciado, né, todo o nascimento desse livro. Assim como o Paulo também esteve presente no... Desculpa, Tom, estou aqui enrolando, mas vou falar do Alpó. Teve também presente no nascimento do Alpó, no nascimento todo de Água Turva. Eu sempre, a minha vida toda, eu falei para as minhas amigas e para a minha família que eu me relacionei com pessoas que eu admirava. Meus outros relacionamentos eram pessoas que eu admirava. E eu sempre admirei muito Paulo. E continuo admirando. E eu acho que, se essa admiração ainda não existisse, uma admiração que vem de um sentimento que está além da paixão, que está num amor que vai além da paixão, que vai além de outras coisas. A gente está há 13 anos juntas. Eu não era escritora quando eu conheci o Paulo, porém eu escrevia. E eu me descubro escritora graças ao Paulo, porque o Paulo ele me trouxe uma coisa, ele me tirou uma insegurança artística que eu tinha. E eu era muito insegura, porque eu achava que eu não servia para isso. E o Paulo, até hoje, ele é a pessoa que ele sempre me diz: o que te faltou foi esse apoio de ter alguém do teu lado, assim, de verdade, que dissesse: você é boa, você pode fazer isso, você consegue. Então, nesses 13 anos que a gente está juntos, se eu não tivesse conhecido o Paulo, graças ao Habitante Real, que é um outro livro dele, que a gente se conheceu nesse lançamento, nenhum desses 2 livros que eu escrevi existiriam. Então, Paulo, eu já te falei isso tantas vezes e eu vou continuar dizendo: eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse te conhecido, e eu te amo imensamente. Extrema. Então, assim, gente, olha só. Eu chamo ela de extremosa. Se vocês não sabem o que é extremosa, vejam a flor da extremosa, o que é uma flor... Enfim, eu ia ficar horas falando sobre isso, porque eu chamo ela de extremosa. A Morgana, ela é a pessoa... Morgana, sabe, eu sou muito ansioso e muito apressado. E eu tenho um fascínio por pessoas criativas, e a Morgana é uma pessoa super criativa. E eu fiquei... porque Porto Alegre é uma cidade muito cruel, assim, com quem não está no hardcore, como qualquer cidade é. O Rio também é. A gente morava no Rio aqui. São Paulo, um pouco mais flexível, porque é meio terra de ninguém. Mas a questão é a seguinte: Morgana tem muita criatividade e é uma coisa assustadora. E ela tinha uns poemas, umas coisas que ela postava, que eu dizia: Morgana, isso é muito bom, isso é muito forte. Não, isso aqui não é nada. Então, esse nosso convívio, que é uma residência literária permanente, ela se estabelece a partir de uma liga que eu leio também, como Morgana disse. Eu não posso definir de outra maneira que não seja como amor. O amor que se manifesta quando eu venho com um texto, um ensaio muito acadêmico, muito prolixo, e a Morgana pega o texto, assim, ela pega o texto e ela diz: bom, nessa parte aqui não dá, porque essa parte é... Então, é uma coisa que a gente vai trocando, mas é um negócio que eu não imaginava que fosse possível, porque a literatura entra na minha vida porque eu era um menino muito gago, muito tímido. Ela entra para uma forma de cercar, né, ornamentar a minha solidão. E eu aprendi de uma maneira muito singular a lidar com essa solidão e de resolvê-la na escrita da poesia e depois na escrita da prosa. E a Morgana, ela me surpreende porque eu não imaginei que seria possível conviver com alguém com afeto ético e
e com amor mesmo, com alguém, e mesmo assim manter essa integridade da solidão. Então eu posso dizer que a gente permanece, porque cada um tem o seu escritório lá em casa, né, numa solidão que se resolve no final de tarde, quando eu saio para comprar alguma coisa, e como a Morgana é roteirista, a gente vê muito streaming, muita série, né? Como eu sou da geração do cinema, eu acabo vendo série com ela e a gente conversa e troca as coisas. Então, eu queria, Morgana, já que você colocou de uma maneira tão linda, eu queria, não lendo um dos tantos poemas que eu fiz para ti, mas lendo uma letra que você adora e que eu aprendi a adorar depois que eu te conheci. Vamos lá. Vou ter que ficar de pé, senão eu vou chorar. Quando eu te vejo, paro logo em seu olhar. O meu desejo é que eu possa te beijar, sentir seu corpo, me abrigar com seu calor. Hoje, o que eu quero é ganhar o seu amor. E fico assim, querendo seu prazer. Eu não consigo um minuto sem te ver. Sua presença alegra meu coração. E a galera faz o quê? Vem, meu amor, me tirar da solidão. Vem, meu amor, me tirar da solidão. Vem para o Olodum, vem para o Pelô. Vem, meu amor, chega para cá, me dá a mão. Vem, meu amor, me tirar da solidão. Vem, meu amor, me tirar da solidão. É que eu amo carnaval, gente. Amo. É o momento mais feliz do ano para mim. Então... Eu vou odiar eternamente o Afonso por isso, porque esse não é o Paulo Scott que vocês conheceram na quinta-feira. Ainda bem que é o Afonso, né? Mas Ainda bem que você vai odiar o Afonso, né? Eu Afonso. acho que tudo ele, né? Esse desarme que vocês estão vendo aqui, duas pessoas totalmente desarmadas, e o Paulo é uma pessoa muito armada. É muito difícil vocês verem isso. Eu acho que vocês nunca mais vão ver isso também. Provavelmente. Eu ainda sou chorona, sou filha de Iemanjá, sou pisciana, sou chorona. Mas eu acho que de tudo dessa mesa, assim, o que mais eu acredito que poderia ficar, principalmente, eu nunca vou esquecer no final do ano passado, quando o Jefferson Tenório nos falou numa outra feira literária que a gente estava, que ele estava começando a namorar uma escritora. E que eles estavam pensando em morar juntos, e que ele, né, queria saber como tinha sido comigo e com o Paulo. Comigo e com o Paulo foi assim, a gente se conheceu no lançamento dele no Habitante Real, a gente começou a ter uma relação, começamos, enfim, a namorar à distância. Eu morava em Porto Alegre, ele no Rio, e em, sei lá, 5 meses, 6 meses depois, a gente estava morando juntos no Rio de Janeiro. Eu entreguei meu apartamento, eu mandei meus móveis para os meus pais do interior, eu catei tudo em 2 malas e fui morar com ele. E a gente falou isso para o Jefferson. E hoje está aqui o Jefferson e Tayane, estão morando juntos em São Paulo. E... gente, olha, essa boa energia de amor entre escritores passe para todos vocês. Gente, olha só, quem é que começar a escrever, começa logo a escrever logo, tá? Logo avisando, começa a escrever logo. Aí já resolve o problema antes de acabar o festival. Mas vamos deixar esse final aí para Morgana falar um pouco para gente. Sério, Morgana, são muitas questões, né, que você trabalhou nessa construção. Eu queria te perguntar uma coisa que eu nunca te perguntei. Eu vou sair da mesa aqui, deixa eu sentar ali naquele banco. Não, vou sentar aqui na cadeira. Volta para cá, compadre. Volta para cá. Morgana, essas 3 personagens magníficas, não é de graça que esse livro já vendeu, né, para o exterior, né? Poxa, ele foi contratado pela maior editora alemã, sabe? Vai sair em outros países. Né? É um sucesso, né? Eu queria essa composição das personagens, Morgana. Conta para nós um pouco
do teu roteiro, do teu segredo, né? O quanto de... Né? Segredo não. Temos 5 minutos, tá? Viu, Segredo Morgana? não. Então, rapidamente, Shaya, Olga e Preta, essas 3 personagens, elas são muito diferentes entre si, mas o livro ele trata assim muito de uma amizade que nasce entre 3 mulheres, uma amizade que nasce entre 3 pessoas tão diferentes. Fala principalmente da amizade entre mulheres. Eu quis que o livro tivesse isso, esse amor que vem da amizade entre mulheres. Então, o livro, né, ele fala também de resistência, de luta de povos, de luta de comunidades que querem defender o seu chão, que querem defender a sua terra e que, para isso, também precisam defender o meio ambiente, precisam defender aquilo que é mais precioso para todos nós, que é o meio ambiente, os nossos recursos naturais. Então, o livro ele também tem essa coisa social, porque ele trata dessas comunidades que vivem ao redor do Parque Estadual do Turvo, que é um parque que existe no sul do Brasil, na fronteira com a Argentina. Ele é um parque ainda muito pouco conhecido, mesmo sendo o primeiro parque estadual, a primeira unidade de conservação do sul do Brasil. Ela foi criada em 1953, esse parque. E eu espero que, com a leitura desse livro, não só essa mensagem do amor que nasce da amizade entre mulheres, da resistência social, da resistência política, de comunidade que vive na fronteira, mas que também leve as pessoas a querer conhecer esse lugar, porque é um lugar, como eu falei na outra mesa, eu venho de um lugar muito pobre. Ele era muito pobre na época dos meus avós, que estão presentes nesse livro. O caboclo leiteiro, que está presente nesse livro, o sarampião, o caboclo que tem a oração dentro do livro, que as pessoas rezam para ele, é a minha família. Naquela época, era uma região na época dos meus avós, era uma região muito pobre e que vivia de caça de animal silvestre. Na época dos meus pais, era uma região muito pobre e que vivia da caça de animais silvestres. E hoje, meus irmãos que nascemos lá, minha sobrinha de 5 anos que nasceu lá, continua sendo uma região muito pobre, só que hoje com uma luta contra a caça de animais silvestres. Então, assim, tem uma esperança, não só no livro, mas também tem uma esperança real que acontece naquele lugar. A gente tem pessoas engajadas na luta ambiental, guardas florestais, pessoas que trabalham em prol do meio ambiente, em prol da defesa dos animais, que estão até hoje lá lutando e trabalhando por esse lugar. Então, ele é um livro que eu pesquisei durante 2 anos, escrevi durante mais 2. Então, foi uma pesquisa muito intensa para escrever esse livro. Eu não conseguiria escrever sem essa pesquisa, mas, ao mesmo tempo, também tem muita coisa que foi vivência, que foram histórias que a minha família e meus avós contaram. Então, eu espero que vocês, ao lerem o livro, também fiquem entusiasmados para irem conhecer o maior salto longitudinal de queda d'água do mundo, o Salto do Yucumã, que fica nesse lugar, e o livro termina com uma cena no Salto do Yucumã. Maravilha. Alguma palavrinha, Paulo? Eu posso falar alguma coisa, Paulo? Não, eu só queria ler a oração do Sarampião, pode ser? Já que a Morgana, eu conheço ela, ela vai ficar tímida de ler. Se vocês comprarem esse livro, vem com o Santinho. Se bem que eu não sei se o Santinho tem aqui, né? Porque eu sou filho de bruxa e a Morgana é bruxa, né? Então, cercado de energias, protegido. Ela fez essa... Morgana tem esses poemas, orações dela, que são... Poxa, ela criou esse poema. Oração para Sarampião. Arrê, Sarampião. Arrê, arrê. Caboclo, arrê. Protege o turvo, chão altar de tudo. Homem fé. Na mata, cura terra, cura água, cura Sarampião. Arrê, arrê, arrê. Maravilha. É isso. Olha, eu acho que é a mesa mais diferente que eu já fiz em toda a minha vida.
estudei uma semana inteira para falar com esse casal. E eu perdi a minha fama de mal. Vai estar sempre rodando no YouTube Paulo Scott se declarando para Morgana e chorando. Vai ser o que mais vai viralizar, né? Eu achei ótimo. E com o padre Afonso, se renuncie sempre nessas mesas e me coloque nelas, viu? Eu quero também dizer que eu conheci a minha mulher num lançamento de livros. Então, só para vocês, olha, é só uma dica, hein? Uma pequena dica. E minha mulher veio da China, morava na China e trabalhava na China, e pegou um pedacinho das férias, 15 dias, falou, vou visitar o Brasil, vou na minha família, porque estava viajando há anos, né? Rodou muitos países. E aí veio para o Brasil, foi a Salvador, tal, enfim, e foi voltar para a China. O trabalho dela estava lá, a vida, apartamento, tudo lá. E aí tem um bloqueio na viagem. A senhora podia, daqui uma semana, tentar de novo. Uma semana ela vai tentar de novo e dizer, olha, tem um tal de um vírus rondando por aí. Então a fronteira foi fechada. E nós estamos falando de China, né, gente? O blackout China foi geral, não tem assim, para aqui, não. E ela estava amargurada, porque, primeiro, né, não podia voltar para a China, não podia voltar para o trabalho dela, no apartamento dela, as coisas delas todas lá. Ainda tem muita coisa dela na China, ainda hoje, porque não consegue trazer tudo de lá. E aí, nessa amargura toda, vai um lançamento de um livro, porque ela começou a ir a São Paulo, onde eu moro, vai um lançamento de um livro, ela chega no dia 2 de abril e vai no lançamento no dia 8 de abril. Aí. Eu vou escrever um livro, Olha. Trago o Seu Amor no lançamento de um livro. Vai ser meu próximo livro. É uma oração. Uma oração. Gente, Bom, antes de encerrar rapidinho, meu nome é Morgana Kretzmann, ou Kretzmann. Minha família está assistindo lá no interior do Rio Grande do Sul. Amo vocês. Então, eu queria deixar isso dito e queria deixar um recado. A Defesa Civil e o Estado do Rio Grande do Sul são os canais mais seguros para vocês mandarem Pix para a tragédia ambiental que está acontecendo nesse momento no Rio Grande do Sul. Os refugiados climáticos hoje estão somados em mais ou menos 30 mil pessoas, 30 mil refugiados climáticos que tiveram que sair das suas casas, das suas propriedades rurais, das suas localidades, para se salvar, para salvar suas vidas, por causa do que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul. São animais, são plantações, são pessoas que estão morrendo, perdendo absolutamente tudo. É uma tristeza muito grande. A minha família está bem, a família do Paulo está bem, mas a gente tem amigos, tem familiares, tem pessoas que estão passando por situações muito difíceis. E esse é o momento da gente esquecer todas as divergências políticas e pensar no Rio Grande do Sul, olhar para o Rio Grande do Sul e lembrar que eles estão precisando, sim, da gente. Obrigada, uma boa noite a todos. Bom, boa noite. Boa noite a todos. Quero agradecer imensamente ao meu compadre Paulo e a minha comadre Morgana. Eu não, eles, tá? Eu fiquei até comovido agora, viu? Gente, ó, obrigado. Até a próxima programação.